Meus irmãos, sem mais delongas, eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia na carta de Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 4. A palavra de Deus diz assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não tratem as pessoas com parcialidade. Suponham que na sinagoga de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não farão distinção entre vocês, julgando com más intenções? Vamos orar? Deus, mais uma vez, em Tua presença, eu quero colocar a Tua palavra aqui exposta. Que neste momento não seja eu falando, mas o Espírito Santo do Senhor. Me use conforme o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, como se falou nas quartas-feiras de janeiro, nós temos tratado uma série de mensagens que se chama Nossa Fé Prática. Ela é baseada na carta de Tiago. Nas últimas quartas-feiras, nossos irmãos Dedé e o Marcos compartilharam com a gente alguns ensinamentos sobre essa carta. Inclusive, você pode, se você não assistiu, não acompanhou, pode acessar nosso canal no YouTube. As duas mensagens estão lá. Você vai ser muito edificado acessando, tá bom? E dando continuidade à nossa série, hoje nós vamos tratar mais um dos diversos ensinamentos práticos que a carta de Tiago nos traz. O tema que nós vamos compartilhar hoje é iguais e imparciais. Meus irmãos, eu gostaria de começar falando que Deus é imparcial. Por vezes nós não nos lembramos, mas a imparcialidade também é um atributo de Deus. E isso pode ser visto ao longo de toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento. No entanto, nós, seres humanos, nós somos falhos e bem diferentes de Deus. E nós temos a tendência a tratar as pessoas com favoritismo, a sermos parciais. E por vezes nós classificamos as pessoas pela aparência, pela sua forma de vestir, pelo status social, pela raça, pela etnia, pela riqueza e outras diversas e incontáveis formas. O livro de Tiago, como nós temos visto, é o livro de ensinamentos bem diretos e bem práticos para a igreja do Senhor. E o livro tem referências diretas com o Sermão do Monte e também com provérbios. E a parcialidade é um desses temas. E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite é que tratar as pessoas com parcialidade é incompatível com a fé cristã. Nós podemos ver no versículo 1, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não tratem as pessoas com parcialidade. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, em sua encarnação, quando ele esteve como homem aqui, ele era a glória e a imagem de Deus. E Jesus, em nenhum momento da sua caminhada, ele foi parcial. Não fazia diferença para Jesus se era um judeu rico, se era um mendigo, se era o sumo sacerdote ou se era um judeu comum. Se era cumpridor da lei ou se era um criminoso, um ladrão. Jesus não fazia acepção de pessoas. A principal preocupação de Jesus sempre foi com a alma, com a condição da alma com que ele estava falando.
E antes mesmo de Jesus vir à terra como homem, a Bíblia já nos mostra que Deus é imparcial e que não tolera imparcialidade. Você pode abrir a sua Bíblia aí comigo, em Deuteronômio 10:17, e Moisés, falando ao povo de Israel, em exortação e temor ao Senhor, ele vai dizer: pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Uma outra passagem ainda no Antigo Testamento vai dizer, em 2 Crônicas, logo quando o rei Josafá tinha nomeado os juízes, ele vai lembrar esses juízes. 2 Crônicas 17 vai dizer: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, injustiça e nem parcialidade. O escritor de Provérbios, no capítulo 24, versículo 23, vai dizer: estes são outros ditados dos sábios, agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Esses são alguns exemplos no Antigo Testamento que mostram que Deus, o Pai, assim como Jesus, não tolera a parcialidade. Meus irmãos, o segundo ponto que eu quero tratar com vocês nessa noite é: não trate o próximo com interesse no que ele tem a oferecer. A gente vai ler nos versículos 2 e 3. Suponham que na sinagoga de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas e também um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Trazendo um pouco mais de clareza a essa ilustração que Tiago dá, naquele tempo, os locais de reunião, as sinagogas, eles normalmente eram um salão que tinha normalmente 1 ou 2 bancos na frente, que era onde se sentavam, às vezes, os sacerdotes e tudo mais, e alguns poucos bancos, talvez, nos fundos, nas laterais. E aqui quando fala, sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés, era literalmente um banquinho em que as pessoas que estavam sentadas no banco colocavam os pés dela. As demais pessoas, e a maioria das pessoas, elas se assentavam no chão mesmo, com a perna cruzada, ou ficavam em pé. Dado esse contexto, aqui Tiago ele traz o exemplo de um homem rico e bem vestido, e um homem pobre com roupas velhas. E o rico é favorecido com o melhor lugar, e o pobre ele é desprezado. A igreja primitiva, ela em sua maioria era composta por pessoas pobres, pessoas simples, pessoas humildes. E no Novo Testamento todo, tem vários textos que evidenciam e trazem isso, inclusive tratam desse tema sobre a pobreza, sobre como Deus trata sobre isso também. E pela forma que o autor escreve, pelo contexto, é provável que na ilustração o homem seja uma pessoa que está visitando aquele local. Então, aplicando para os nossos dias de hoje, é como se fosse um visitante que está vindo até a nossa igreja. Mas, sendo um visitante, ou sendo os irmãos da própria igreja, a verdade do texto permanece. Nós não devemos ter favoritismo dentro da igreja. Às vezes nós tratamos com favoritismo pessoas que sabemos que têm algo a oferecer para a gente. Seja dinheiro, seja um talento que a pessoa tem, seja poder, ou até mesmo uma influência que aquela pessoa tem. E às vezes nós deixamos de lado pessoas que nós, ao nosso olhar e ao nosso julgamento, não tem nada a oferecer. Nós não podemos fazer distinção de pessoas
pelo que elas supostamente têm a oferecer para a gente. Como cristãos, nós devemos tratar a todos de forma igual, não pensando no que o outro tem a oferecer. Pelo contrário, nós devemos tratar o próximo pensando no que nós temos a oferecer para ele. Assim como Jesus, que se preocupava em levar a salvação daqueles que não o conheciam, em servir aqueles que o seguiam. Então, meus irmãos, nós dentro da igreja, seja com o visitante, seja com o nosso irmão, no nosso relacionamento, nós não devemos nos preocupar ou ter a intenção de tratar uma pessoa diferente pelo que ela pode nos oferecer. Nós precisamos e devemos sempre, com a intenção do nosso coração, pensar no que nós podemos oferecer para ela. Um visitante, uma pessoa que não conhece ao Senhor, nós podemos levar a palavra da salvação, nós podemos compartilhar o amor, nós podemos demonstrar o amor que nós temos de Jesus. E com nossos irmãos, da mesma forma, nós podemos servir de N formas aos nossos irmãos. Meus irmãos, em terceiro lugar, eu gostaria de compartilhar com você nessa noite é o seguinte ponto: atente-se para a intenção do seu coração. Versículo 4 vai dizer: não farão distinção entre vocês, julgando com más intenções. Julgar as pessoas com más intenções, que às vezes até vêm disfarçadas de boas intenções, e ter favoritismo com alguém, talvez por uma boa intenção. Por exemplo, um visitante que veio, e você sabe que ele tem muito dinheiro, e aí você vai pensar: nossa, se ele fosse da minha igreja, ele poderia dar o dízimo, e minha igreja ia crescer bastante, ia ajudar bastante a igreja. Percebe que a intenção aqui está disfarçada de uma boa intenção, mas na verdade a gente está deixando de se preocupar com a alma dessa pessoa. Ou então a pessoa que tem um talento muito grande, uma pessoa que, se você sabe, sei lá, talvez toca muito bem um instrumento, uma pessoa que canta muito bem, e aí você está com uma intenção: nossa, se essa pessoa no ministério de louvor, hein? Nossa, ia ser muito bom, ia ser bênção. Tudo bem, ia ser bênção mesmo, mas percebe que você está deixando de priorizar a alma dessa pessoa, o cuidado com essa pessoa. E julgar as pessoas dessa maneira, tratar as pessoas com esse favoritismo, com essa parcialidade, traz consequências para a sua vida pessoal e também para o corpo de Cristo. Tratar as pessoas que são diferentes e tratar as pessoas de forma diferente pela sua cor, pela sua raça, pelo que ela tem, na nossa sociedade já é um dano muito grande. Populações foram atacadas, etnias e raças foram atacadas e matadas mesmo, mortas mesmo, por causa dessa forma de tratamento, de achar que uma pessoa é digna de tal coisa e a outra pessoa não é digna de tal coisa. E quando nós fazemos isso e tratamos as pessoas dessa forma, nós não estamos nós acabamos criando barreiras divisórias, como o versículo fala, não farão distinção entre vocês, e aqui distinção é a ideia de dividir mesmo, de separar. Então, uma igreja que é o corpo de Cristo, ela não pode estar desse jeito, separada entre si. E nós acabamos criando barreiras ao invés de construir pontes. E vamos de encontro à lei do reino, deixando de amar ao próximo e cometendo pecado. No próprio capítulo 2, lá no versículo 9, Tiago vai falar isso claramente. Para nós evitarmos e conseguirmos
vencer essa barreira de julgar com más intenções e não praticarmos a parcialidade, não termos os favoritos, nós devemos nos atentar para a intenção e para a motivação do nosso coração. Deus, ele é imparcial e é um dos seus atributos. Nós, obviamente, somos limitados e temos a tendência de fazer o contrário disso e agir de forma parcial. Nós precisamos alinhar o nosso coração a Deus. A solução para isso é alinhar o nosso coração a Deus. Pedir sabedoria. Sabedoria, inclusive, um spoiler, vem aí nas próximas mensagens, na carta de Tiago, também falaremos sobre isso. E pedindo sabedoria a Deus e cumprindo a lei do reino, amando ao nosso próximo como nós mesmos. Meus irmãos, para concluir, nós precisamos entender que não devemos tratar as pessoas com favoritismo e com parcialidade. Não tratar as pessoas pelo que elas podem nos oferecer, e sim tratar a todos com igualdade, alinhando a intenção do nosso coração a Deus, para que nós possamos tratar o próximo assim como Jesus fez, levando a palavra da salvação e servindo os nossos irmãos sem distinção nenhuma dentro da igreja. Devemos entender que somos iguais e que precisamos ser imparciais. Quando você, nesse momento, baixar sua cabeça, fechar seus olhos, vamos orar. Deus, eu quero colocar essa palavra aqui e que a tua palavra possa vir e penetrar o nosso coração, que nós possamos refletir sobre ela e aplicarmos na nossa vida, no nosso dia a dia. Que nós, como Igreja Batista em Araçás, sejamos uma igreja que não faz distinção, que não faz acepção de pessoas, que não trata as pessoas com favoritismo, que possamos, pelo contrário, mostrarmos o teu amor, amar ao nosso próximo, tratar a todos com igualdade e levar a tua palavra servindo também aos nossos irmãos. Essa é a oração que eu te faço no nome de Jesus. Amém.